Os trunfos ucranianos conseguiram trazer o Zimaero para o seu lado. Zelensky, Budanov e Kimara batem com um punho na mesa. O Kremlin só veria tal encontro nos seus piores pesadelos. Kiev prepara um poderoso ataque secreto. Tornaram-se conhecidos os detalhes do plano secreto que causou verdadeiro pânico em Moscovo. Senadores americanos já estão em Kiev. Os EUA preparam uma pressão de força sem precedentes sobre o Kremlin. Sanções, Patriot, um golpe nas finanças da Rússia e não só. Agora a Ucrânia dita a agenda. 3 decisões que podem parar a guerra, um novo movimento de Zelensky e um sinal decisivo de Washington. Uma reviravolta impressionante. Todos os detalhes chocantes em instantes, não perca. Olá, você está assistindo ao Ucrânia Hoje. Com vocês, Solomia Dolik e os últimos acontecimentos. Negociações sobre as quais o mundo inteiro falará em breve. A Ucrânia está entrando em uma nova fase da luta e, desta vez, Kiev tem trunfos inegáveis em mãos. Um sinal claro já está em Washington. A paz é possível, mas ela deve ser justa e sob condições que não permitam que a Rússia comece esta guerra novamente. Isso foi declarado pelo chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Kirilo Budanov. Segundo ele, certos sinais para isso já existem. Qualquer negociação gosta de silêncio. E assim o presidente disse o que considerou necessário, o que pode ser divulgado. Budanov, na verdade, deixa claro: o processo diplomático pode entrar em uma nova fase. Mas é cedo demais para se apressar com declarações bombásticas. Uma citação que já está sendo discutida ativamente. Isso é mais uma parte técnica, mas ao mesmo tempo, quem sabe para onde isso leva. Kiev, ao que parece, está trabalhando na frente diplomática sem barulho desnecessário. E é muito importante que essas questões estejam sendo discutidas diretamente com os Estados Unidos. O ministro da Defesa ucraniano, Yevhen Kimara, reuniu-se com o senador americano Richard Blumenthal. Na reunião, discutiram a situação no fronte, as ameaças atuais, as sanções contra a Rússia e a cooperação contínua entre Kiev e Washington. E aqui está um detalhe importante. A Ucrânia declara diretamente ao lado americano: os EUA podem ajudar a parar esta guerra, mas para isso é necessário continuar a pressionar a Rússia. Estamos prontos para compartilhar esses resultados com nossos parceiros. Trata-se da experiência ucraniana na adaptação às mudanças no campo de batalha e na criação de soluções que passam rapidamente do desenvolvimento para a aplicação em combate. Ou seja, a Ucrânia não chega aos parceiros apenas com pedidos. Kiev mostra: temos nossas próprias tecnologias, experiência e soluções que podemos compartilhar com os aliados. Mas a pressão das sanções é um tema à parte. Kimara enfatizou a necessidade de continuar limitando as capacidades financeiras da Rússia. Isso afeta diretamente a capacidade do agressor de continuar a guerra. E agora, a parte mais interessante. Zelensky revelou 3 ideias-chave para o fim da guerra. A Ucrânia, o Zimasenil e os parceiros europeus já elaboraram propostas concretas para o fim da guerra. Volodymyr Zelensky declarou isso. Segundo o presidente, durante os contatos com o representante especial do Zelensky, Steve Witkoff e Jared Kushner, as partes reuniram cenários realistas para o fim das hostilidades em um único documento. E a parte americana planeja discutir este documento tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. Atualmente, há 3 pontos-chave na agenda, e o primeiro é o cessar-fogo. É ele que está definido como a ideia principal e prioritária. O segundo é a criação de uma zona econômica livre. A proposta americana prevê a retirada espelhada das forças. A Ucrânia e a Rússia devem dar passos recíprocos para trás, formando uma zona tampão sob a administração de uma terceira parte. E o terceiro é uma garantia da União Europeia e da OTAN. Trata-se de um sistema de garantias e de uma definição clara do que os parceiros farão e quais passos a Ucrânia está disposta a dar. E agora as palavras de Zelensky, que provavelmente melhor descrevem a situação atual. Todos reagem positivamente a isso. Quanto ao que foi proposto, ninguém tem objeções. Isso é o que está sobre a mesa hoje. E é fundamentalmente importante. O presidente enfatizou que este não é um plano exclusivamente ucraniano. É um trabalho conjunto da Ucrânia, dos EUA e da Europa. E depois, ainda mais poderoso. Após o café da manhã nacional de oração, Volodymyr Zelensky reuniu-se com os senadores dos EUA, Richard Blumenthal e James Lankford. A conversa deles foi o mais prática possível. Sanções contra a Rússia, pressão sobre o Kremlin, defesa do céu ucraniano e mísseis interceptadores para o Patriot. Isso foi comunicado pelo gabinete do presidente. Zelensky enfatizou: a Rússia precisa ser forçada a ter um fim diplomático para a guerra.
e o presidente apontou as sanções como uma das ferramentas fundamentais aqui. Ele apelou para que o projeto de lei no qual o senador Lindsey Graham trabalhou seja aprovado o mais rápido possível. Estamos gratos pelo apoio à Ucrânia. Lindsey Graham tem sido um grande amigo do nosso país. O fortalecimento das sanções pode ser muito doloroso para a Rússia. E é aqui que o quebra-cabeça se encaixa. As negociações continuam, o plano para encerrar a guerra existe e o apoio do Zetember a essa era continua sendo mantido. O secretário de Estado, Marco Rubio, parabenizou a Ucrânia pelo Dia da Independência e deu um sinal importante. Em seu discurso, ele enfatizou que os EUARA estão fazendo todos os esforços para um fim diplomático da guerra e para fortalecer a parceria entre as duas nações. Em Washington, reafirmam mais uma vez seu compromisso inabalável com a Ucrânia. Os EUA estão expandindo os laços econômicos e de segurança, estabelecendo as bases para uma paz justa e prosperidade compartilhada. A Europa está produzindo armas para a Ucrânia bem debaixo do nariz da Rússia. Enquanto o Kremlin sonha em destruir o potencial de defesa ucraniano, os aliados fazem um movimento que eles certamente não esperavam. A indústria de defesa ucraniana está ultrapassando as fronteiras do país e os parceiros estão abrindo-lhe portas onde Moscou já não poderá simplesmente apertar um botão e destruir tudo. Dinamarca, Lituânia e Alemanha estão iniciando um processo que pode mudar radicalmente as regras do jogo. O que exatamente a Ucrânia receberá dos aliados? Mais sobre isso a seguir na reportagem. A Dinamarca está se esforçando ao máximo pela Ucrânia. Enquanto alguns países europeus falam sobre a necessidade de aumentar a sua própria produção de defesa, a Dinamarca já está dando à Ucrânia território, dinheiro e oportunidades para criar armas. E não se trata apenas do fornecimento de mísseis ou munições prontos. O complexo de defesa ucraniano está começando a ser literalmente transferido para o território da OTAN. Um dos exemplos mais notáveis é a Firepoint, que está construindo fábricas na Dinamarca para a produção de combustível sólido para foguetes. Esta será a primeira produção química de defesa ucraniana em território da OTAN. Na feira Dalo Industry Days, representantes da empresa confirmaram: a fábrica já está em fase de construção e todas as licenças necessárias para o início das operações foram obtidas. A escala é incrível. A empresa planeja criar uma produção de enorme capacidade, inicialmente para as próprias necessidades da Firepoint e, posteriormente, para o fornecimento a outros fabricantes de defesa. Inicialmente, o projeto foi avaliado em 50 milhões de euros, mas agora o seu custo já ultrapassou os 150 milhões. A razão para tal passo é extremamente pragmática. Na Firepoint, eles dizem abertamente: a Europa depende criticamente de fornecedores externos para capacidades de defesa fundamentais, dos Telesecure, da China e de outros países que podem mudar a sua posição política a qualquer momento. Por isso, a Dinamarca está, na prática, a ajudar a criar uma nova capacidade de defesa europeia em conjunto com a Ucrânia. A cofundadora da empresa, Irina Terek, enfatizou que a Dinamarca teve na altura a coragem de tomar uma decisão muito impopular. Agora, essa decisão está a transformar-se numa fábrica bastante concreta em território de um país da NATO. E isto é apenas o começo. Atualmente, a estrutura dinamarquesa da Firepoint tem cerca de 15 funcionários efetivos. Mais cerca de 100 pessoas estão envolvidas através de parceiros, subcontratados e consultores. Após o início da produção, a empresa planeia criar várias centenas de postos de trabalho e cerca de uma centena de posições para a equipa de engenharia e administrativa. Ou seja, a Dinamarca está, na prática, a ajudar a Ucrânia a construir a sua indústria de defesa diretamente dentro da NATO. E este já é um nível de apoio completamente diferente. Não apenas transferir armas dos estoques para a Ucrânia, mas ajudá-la a criar as suas próprias armas, escalar a produção e integrar o setor de defesa ucraniano no sistema de segurança europeu. A Lituânia também está a abrir portas para a produção ucraniana. E desta vez trata-se já de uma fábrica de munições completa. A empresa ucraniana DEMS assinou um acordo de investimento com as autoridades lituanas para a construção de uma nova fábrica no distrito de Prienai. A construção está prevista para começar no outono de 2026 e a produção deverá ser iniciada no final de 2027. Além disso, a empresa operará em 2 locais simultaneamente. Parte da produção permanecerá em Alytus e a nova fábrica será uma extensão em grande escala. E a escala também é bastante séria. O projeto prevê a criação de até 450 postos de trabalho e a fábrica produzirá munições e componentes de acordo com os padrões da OTAN. Na primeira fase, os produtos serão destinados aos militares ucranianos e, posteriormente, a empresa planeja entrar também nos mercados de outros países aliados.
A indústria de defesa ucraniana aqui já não recebe apenas ajuda, ela está entrando diretamente no sistema europeu de produção de armas. As empresas ucranianas estão construindo capacidades em países da OTAN, trabalhando de acordo com os padrões da OTAN, obtendo acesso às cadeias de suprimentos europeias e, ao mesmo tempo, criando uma produção que pode fornecer diretamente ao exército ucraniano. E isso já parece um modelo de apoio totalmente novo. A Ucrânia não está apenas recebendo armas, juntamente com elas estão sendo construídas capacidades de produção que permanecerão na Europa e trabalharão para a segurança comum. E para a Rússia, isso significa mais uma coisa desagradável. O complexo de defesa ucraniano está se tornando cada vez mais difícil de destruir com um único golpe, porque suas capacidades de produção estão sendo gradualmente estendidas muito além das fronteiras da Ucrânia. E, paralelamente, a Alemanha está reforçando o céu ucraniano. O governo federal da Alemanha entregou drones interceptadores e veículos especiais para sua manutenção às unidades de combate do Ministério do Interior da Ucrânia. E isso é especialmente importante no contexto dos ataques russos em massa, já que se trata de meios que podem ser usados diretamente para caçar alvos aéreos. As unidades ucranianas já demonstraram à delegação alemã como este sistema funciona na prática. Grupos de fogo móveis, operadores de drones interceptadores, centros de comando, radares, meios de inteligência eletrônica e guerra eletrônica. Na verdade, está sendo formada toda uma rede que deve tornar o céu ucraniano um alvo muito mais difícil para mísseis e drones russos. E aqui a Alemanha não aposta apenas na tecnologia. Uma área separada é o treinamento de operadores de sistemas não tripulados. Os militares ucranianos transmitem aos parceiros uma experiência de combate única, obtida diretamente durante o repúdio aos ataques russos. Ou seja, a tecnologia alemã encontra a experiência ucraniana, e essa combinação pode se tornar a base para novos projetos conjuntos. Em Berlim admite-se abertamente: uma defesa aérea ucraniana forte salva vidas, mas a ajuda fornecida não é suficiente. Por isso, planeja-se expandir a cooperação. E não se trata mais apenas de entregas pontuais, mas de um fortalecimento de longo prazo das capacidades, desde drones interceptadores e transporte até o treinamento de operadores e a automação de sistemas de defesa aérea. E surge um quadro bastante revelador: a Dinamarca está ajudando a Ucrânia a construir fábricas de defesa em território da OTAN. A Lituânia está se preparando para iniciar a produção ucraniana de munições e a Alemanha está reforçando o céu ucraniano com tecnologia e equipamentos. O apoio europeu está gradualmente passando para um nível completamente diferente, da transferência de armas prontas para a criação conjunta de capacidades de defesa, que trabalharão pela segurança da Ucrânia e de todo o continente. Paralelamente, a nuvem está preparando uma surpresa muito desagradável para a Rússia. A Ucrânia, ao que parece, está mudando para uma nova lógica de guerra. Mais armas próprias, mais ataques de longo alcance e a aposta de que a retaguarda russa não se sinta mais inalcançável. E enquanto em Kiev preparam novas soluções, em Moscou já são forçados a calcular nervosamente até onde os mísseis ucranianos podem chegar. E o pior para o Kremlin é que isso é apenas o começo. Todos os detalhes explosivos estão a seguir na nossa reportagem. Kamara assume o controle da guerra. Ele já apresentou sua visão de como a Ucrânia deve lutar daqui para frente. E ao que parece, não se trata de mudanças cosméticas, mas de uma tentativa de reiniciar todo o sistema. Em uma reunião fechada do Comitê Parlamentar, Yevhen Kamara, junto com sua equipe, relatou aos deputados sobre os próximos passos. O que exatamente ele está preparando é mantido em segredo, mas após esta reunião, parece que os deputados ficaram com a sensação de que uma nova etapa já começou. Kamara mergulhou rapidamente nas questões militares e tenta não promover uma caça ostensiva ao legado dos seus antecessores. Em vez disso, ele quer extrair da experiência anterior o que realmente funciona e reunir tudo em um único sistema. Mas, a portas fechadas, parece que muito mais foi discutido. Segundo dados da RBC Ucrânia, Kamara anunciou planos para aumentar os pagamentos aos militares e manter as pessoas que já estão trabalhando na reforma das aquisições de defesa. Ou seja, em vez de girar a roleta de pessoal novamente, o Ministério da Defesa quer manter aqueles que já sabem onde estão escondidos os principais problemas do sistema. E aqui começa a parte mais interessante, porque entre as principais direções estão a reforma dos TCK e das aquisições de defesa, ou seja, uma tentativa de alcançar os pontos mais sensíveis do sistema militar ucraniano. Mas há um ponto que soará particularmente desagradável para o Kremlin: ataques de longo alcance contra a Rússia. Parece que a Ucrânia quer não apenas manter melhor a defesa, mas transferir cada vez mais ativamente a guerra para onde ela veio, produzir armas e abastecer o fronte. E parece que a principal surpresa de Kamara ainda está por vir.
Embora os detalhes do seu plano permaneçam as 7 chaves, já está claro uma coisa: se as prioridades anunciadas forem realmente implementadas, a Ucrânia poderá obter uma nova lógica de condução da guerra, onde dinheiro, pessoas, compras e armas de longo alcance funcionam como um único mecanismo. E para o Império de Putin, este é o início de uma catástrofe. A Rússia já está sentindo isso na própria pele. Os novos mísseis ucranianos Flamingo estão aparecendo cada vez mais onde Moscou se sentia praticamente inalcançável há anos. E agora isso já não é mais conversa sobre armas promissoras. Há ataques concretos a importantes empresas russas e a escala dos danos força até mesmo os especialistas russos a calcular nervosamente quantos desses mísseis a Ucrânia é capaz de produzir. O ataque ao centro de foguetes e espaço Progress em Samara causou um grande alvoroço. De acordo com imagens de satélite, a instalação sofreu danos graves. Trata-se de um alvo localizado muito longe da fronteira ucraniana. E surge um paradoxo. Quanto mais o Kremlin tenta esconder sua indústria militar nas profundezas da Rússia, menos essa profundidade parece ser uma retaguarda segura. Especialistas russos já estão dando ao Flamingo um nome bastante sarcástico: Tomahawk para pobres. Sim, o míssil ucraniano é mais simples que o equivalente americano e não possui todas as suas capacidades. Mas há um detalhe que para a Rússia é muito mais importante do que especificações bonitas. Ele é mais barato, mais simples de produzir e carrega uma ogiva poderosa. E em uma guerra de grande escala, é a quantidade que às vezes transforma um ataque isolado em um problema sistêmico. E é aqui que o verdadeiro pesadelo começa para Moscou. Porque se a Ucrânia conseguir passar de lançamentos isolados para a produção em massa, a defesa aérea russa não terá mais que relatar que tudo foi abatido, mas sim calcular diariamente quantos mísseis podem romper a proteção. E se paralelamente a Ucrânia também colocar em produção em massa mísseis balísticos, as regras do jogo podem mudar rapidamente, porque a balística já é uma velocidade completamente diferente. Se um míssil de cruzeiro dá à defesa aérea russa mais tempo para reagir, um alvo balístico pode percorrer distâncias enormes em questão de minutos. E aqui a questão já não é apenas se a Rússia é capaz de interceptar algo. A questão é quantos desses mísseis a Ucrânia será capaz de produzir. É justamente a produção em massa que pode se tornar o principal problema do Kremlin. Alguns mísseis por mês para a Rússia são um incômodo, dezenas já são uma séria dor de cabeça. E se a produção atingir as centenas, então o enorme território da parte europeia da Rússia transforma-se subitamente num mapa de alvos potenciais. E a famosa profundidade da retaguarda russa deixa de ser sinônimo de segurança. A Rússia possui os S-400 e S-500, que teoricamente são capazes de combater alvos balísticos. Mas é impossível colocar tais sistemas em cada fábrica, arsenal, posto de comando e instalação militar. Quando um país enorme recebe dezenas de direções potenciais de ataque, mesmo a defesa aérea mais moderna não pode se transformar em uma cúpula mágica sobre toda a Rússia. E é por isso que o Flamingo não é o final, mas apenas o primeiro aviso. Além disso, chegou o momento que Moscou mais temia. A Ucrânia mostrou pela primeira vez o seu novo míssil balístico. E isso já não é conversa sobre alguma arma abstrata do futuro. Uma maquete em tamanho real do FP9 foi apresentada pela empresa ucraniana Firepoint em uma feira de defesa na Dinamarca. E as características aqui parecem bastante desagradáveis para o inimigo. De acordo com o fabricante, o FP9 é capaz de transportar até 800 kg de carga útil e voar a uma distância de até 855 km. E agora imagine o que está acontecendo no Estado-Maior russo. Durante anos, Moscou construiu a guerra contando com o fato de que sua retaguarda profunda permaneceria inalcançável. Agora, porém, a Ucrânia demonstra armas cujo alcance declarado permite atingir alvos muito além da linha de frente, incluindo Moscou. E o que é especialmente interessante é que o FP9 não foi escondido em algum hangar secreto. Ele foi exibido publicamente e ainda por cima em uma plataforma internacional na Dinamarca. O sinal é o mais simples possível. A Ucrânia não está apenas experimentando com balística, ela está demonstrando aos parceiros um projeto de míssil concreto e a possibilidade de desenvolver sua própria produção. E o que vem a seguir é ainda mais interessante. Anteriormente, Volodymyr Zelensky declarou que o míssil balístico ucraniano poderia ser usado contra a Rússia já no outono. Mikhailo Fedorov falou sobre a possibilidade do primeiro lançamento até o final do ano. E agora, nesse contexto, a Ucrânia mostra publicamente o FP9. Claro, o modelo ainda não é um míssil de combate, e as características declaradas ainda precisam ser confirmadas na prática. E se o FP9 realmente sair do estágio de modelo e entrar em produção em série, uma nova realidade começará para o Kremlin, porque a questão não será mais se a Ucrânia possui mísseis balísticos. A questão é quanto haverá e para onde voará o primeiro míssil de produção em série. A OTAN destruirá Kaliningrado. No Kremlin já há motivos para ficar nervoso.
Putin decidiu testar a força da aliança e pode receber uma resposta que não esperava. Kaliningrado será o primeiro e depois será ainda pior. A guerra pode explodir muito além da linha de frente. Enquanto o Kremlin assusta a OTAN, a Ucrânia já está atingindo a Rússia bem na retaguarda. Os flamingos estão se tornando um problema cada vez maior para Moscou. E isso é apenas o começo. Mais sobre isso a seguir. Ataque a Kaliningrado. A OTAN já está calculando o que fazer caso Putin decida testar a força da aliança. E o cenário para o Kremlin parece extremamente desagradável. Um ataque russo aos países bálticos e, em resposta, a OTAN não apenas protege seus aliados, mas lança um contra-ataque em larga escala, e o primeiro alvo seria o enclave russo de Kaliningrado, após o que a guerra poderia se mover rapidamente para muito além da linha de frente, diretamente para o interior da Rússia. E aqui começa um verdadeiro pesadelo tecnológico para o exército russo. Os sistemas de mísseis, a aviação e os drones da OTAN devem se transformar em uma espécie de vassoura que primeiro varrerá os sistemas russos em Kaliningrado e depois alcançará alvos nas profundezas da Rússia. E ao longo das fronteiras com a Federação Russa e a Bielorrússia, pode ser criada toda uma zona de defesa autônoma, uma espécie de cerca digital, onde, em vez de arame farpado, drones e robôs farão a patrulha. Mas a parte mais interessante foi escondida ainda mais profundamente. Segundo este cenário, na própria Rússia podem surgir pessoas dispostas a ajudar a atacar a máquina de guerra de Putin por dentro. Trata-se de envolver russos que se opõem ao Kremlin em operações contra aeródromos-chave, empresas de defesa, pontes e ferrovias. Ou seja, Moscou potencialmente recebe não apenas uma guerra na fronteira, mas uma surpresa muito desagradável em sua própria retaguarda. E além disso, um enredo que pode fazer o olho do Estado-Maior russo começar a tremer. Uma ponta aérea para a entrega de drones e sistemas robotizados nas profundezas da Rússia. Enquanto os generais do Kremlin contam tradicionalmente tanques e mísseis, contra eles podem estar operando máquinas que não precisam de sono, nem de férias, nem de medalhas por heroísmo. O final deste cenário é o mais ambicioso possível, empurrar as tropas russas de volta para a fronteira internacionalmente reconhecida. E se o Kremlin realmente decidir um dia testar a força da OTAN, a resposta, a julgar pelo plano descrito, pode acabar não sendo nada parecida com o que os propagandistas russos pintam. Mas se isso ainda está apenas nos planos, os letais mísseis ucranianos são completamente reais agora mesmo. E por causa deles, um verdadeiro pânico está começando na Rússia. Até pouco tempo atrás, o Kremlin garantia que sua defesa aérea supostamente controlava tudo. Agora, os próprios analistas russos começaram a contar os flamingos ucranianos e os números estão se tornando cada vez mais desagradáveis para eles. Porque o problema, ao que parece, já não é que mísseis isolados cheguem à Rússia, mas sim que eles podem se tornar cada vez mais numerosos. Os mísseis ucranianos aparecem cada vez mais frequentemente nos relatórios russos e o Ministério da Defesa russo declara repetidamente a sua suposta destruição. Mas o próprio fato de que esses mísseis aparecem constantemente nos relatórios russos já mostra a intensidade dos ataques está aumentando e o Kremlin vê isso perfeitamente. Ainda mais importante, os próprios alvos estão mudando. Os flamingos já estão alcançando alvos que estão diretamente ligados ao complexo militar industrial russo. Entre os alvos declarados estão o Centro Espacial de Foguetes Progress, o VNIR Progress, a fábrica Titan Barricadi, a empresa Avitech, bem como a fábrica Promsyntes de Votkinsk e o campo de testes Kapustin Yar. Ou seja, já não se trata de alvos aleatórios. As armas de longo alcance ucranianas estão sistematicamente atingindo o que ajuda a Rússia a travar a guerra. E o pior para o Kremlin, ao que parece, é que isto é apenas o começo. Os próprios analistas russos já estão tentando rastrear a dinâmica dos ataques e entender quão grande pode se tornar a produção de mísseis ucraniana. Pois quando o inimigo começa a atacar não com mísseis isolados, mas com cada vez mais frequência, a questão muda. Já não basta declarar que tudo foi abatido. É preciso explicar por que esses mísseis continuam a voar e por que pode haver cada vez mais deles. Nossos drones também não ficam para trás. Por causa deles, a região de Moscou foi novamente tomada por explosões. Dezenas de drones seguiram em direção à capital russa. E enquanto as autoridades relatavam, como de costume, o sucesso da defesa antiaérea e a queda de destroços no solo, o cenário revelou-se muito mais interessante. Em Pavlovsky Posad, a aproximadamente 67 km de Moscou, um prédio de vários andares pegou fogo após a atuação da defesa antiaérea russa. Canais de monitoramento relataram que a defesa antiaérea russa, ao tentar repelir o ataque, disparou diretamente sobre áreas densamente povoadas. E na região de Kubinka, moradores locais relataram uma série de explosões potentes, e isso é particularmente interessante, já que um aeródromo militar está localizado lá. Também surgiram informações preliminares sobre um possível impacto em uma refinaria de petróleo.
E então problemas começaram para toda Moscou. Devido ao ataque massivo, ocorreu uma falha em larga escala no Centro de Aviação de Moscou. Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky fecharam para a recepção e partida de voos. Na verdade, apenas Sheremetyevo manteve o funcionamento normal. Para uma metrópole que passou anos tentando se convencer de que a guerra estava longe, este já é um sinal muito eloquente. E, para fechar com chave de ouro, um golpe na logística. No distrito de Bogorodsky, nos arredores de Moscou, o complexo da Wildberries, na região do Atlant Park, foi danificado. Ou seja, não são apenas as instalações militares que estão na mira. Os consumidores comuns e as empresas de Moscou também começam a sentir as interrupções. E isso, ao que parece, é exatamente o que o Kremlin menos queria. A guerra está gradualmente deixando de ser uma imagem de televisão em algum lugar distante no fronte. Explosões, aeroportos fechados, incêndios e falhas na logística lembram cada vez mais aos moradores da região de Moscou. Não será possível ficar de fora. Mas, ao que parece, a Ucrânia não pretende parar no que já foi alcançado. Enquanto na Rússia contam nervosamente os drones e mísseis, em Kiev já estão definindo exatamente para onde os próximos ataques de longo alcance podem ser direcionados. Zelensky declarou que as prioridades para tais ataques até setembro já estão definidas e discutiu com o ministro da Defesa em exercício, Yevhen Kemara, finanças adicionais, recursos e novos alvos necessários para a Ucrânia. E isso não é tudo. Segundo o presidente, a Ucrânia está coordenando paralelamente novos pacotes de sanções com agências de inteligência, diplomatas e serviços especiais dos parceiros. E não se trata apenas de restrições comuns no papel. Kiev está buscando maneiras de bloquear o acesso da Rússia a componentes e recursos críticos que permitem ao Kremlin continuar a guerra. Para Moscou, um cenário cada vez pior está se desenhando. Enquanto o Ministério da Defesa russo relata mais mísseis abatidos, a Ucrânia está aumentando suas capacidades de ataque, definindo novos alvos prioritários e, ao mesmo tempo, tentando cortar o oxigênio da Rússia por meio de sanções. E se o ritmo de produção de armas de longo alcance ucranianas realmente aumentar, contar as saudações de fogo das Forças Armadas da Ucrânia aos russos pode se tornar cada vez mais difícil. Portanto, é melhor para Putin, por assim dizer, não se meter nem com a Ucrânia nem com a OTAN, porque cada resposta subsequente será ainda mais terrível e ainda mais explosiva. E o que vocês acham de todos esses acontecimentos? Escrevam sua opinião nos comentários, curtam o vídeo e acompanhem as principais notícias conosco. Vem mais por aí e nos vemos na próxima reportagem.